Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje irei falar aqui daqueles heróis que são capazes de nos mover e de nos fazer viajar pelas mais incríveis histórias sem que nos sintamos entediados. Aqueles personagens fantásticos que nos mantêm grudados em nossos livros, filmes, séries e RPGs. Eu vou falar de 3 tipos diferentes de heróis de que gosto demais. Valendo lembrar, como sempre, que isso é uma opinião minha e que todos esses tipos diferentes de heróis e vilões de que falo aqui ao longo de vários episódios podem ser utilizados nas mais variadas formas, com diferentes graus de sucesso, além de serem também, claro, uma questão de gosto. Mas enfim, vamos falar aqui de 3 tipos de heróis que acho realmente fantásticos. E qual seria o primeiro? O herói clássico, sim. Eu adoro um bom herói clássico, capaz de nos inspirar, de mostrar o que há de melhor no ser humano, na bondade, no companheirismo, na amizade e na lealdade. E acredito que esse tipo de herói seja muito importante para a nossa sociedade, especialmente no momento atual. Não à toa, falei sobre isso no episódio em que elogiei os heróis de Tolkien, em O Senhor dos Anéis. E, bem, dentro desse estereótipo, podemos citar vários personagens, como o próprio Super-Homem e o Capitão América, pensando aí nos filmes de super-heróis, ou então muitos dos cavaleiros dos contos medievais, como o Rei Arthur, ou em outras obras de ficção, como Luke Skywalker em Star Wars, e até mesmo o Harry Potter. Todos eles são heróis que, de um modo geral, embora não só possam, como devam ser personagens complexos, possuem uma bondade e uma retidão de caráter muito especial, sendo o herói que classicamente imaginamos. Mas claro, é muito importante termos um enorme cuidado quando criamos um personagem desse tipo, pois, por terem em geral um enorme número de qualidades, podemos cair no erro de construirmos uma Mary Sue ou Gary Stu, sobre os quais já falei aqui, que seriam personagens absolutamente perfeitos, que nunca falham e que são amados por todos, incluindo até mesmo os vilões. Portanto, tomem cuidado. E qual seria o segundo tipo de que falarei aqui? Bem, esses são os que chamo de anti-heróis heróis. E que diabo seria isso? Bem, é como gosto de me referir aos personagens que fogem de um estereótipo que eu particularmente não gosto de anti-herói, que é aquele em que o personagem teve sua vida completamente quebrada e por isso bebe um monte, faz um monte de besteira, etc. E tudo é justificável por causa do que ele passou, pois no fundo ele tem um bom coração. Isso eu acho uma bobagem, e acho que é muito usado para justificar comportamentos até mesmo abusivos e agressivos em personagens que deveriam ser heróicos. Esse é, na verdade, um grande problema até que eu vejo em algumas histórias, a supervalorização de alguns tropos de personagens que eu particularmente não acho positivos e que não deveriam fazer parte de um herói, vamos dizer assim, mesmo um anti-herói. Então qual seria o tipo que eu gosto? Bem, aqueles que, sim, têm um passado que pesa sobre eles, que tiveram que superar coisas horríveis e que andam até no limite entre herói e vilão, mas sem esse comportamento autodestrutivo de que não gosto. E 2 bons exemplos disso pra mim são o Vegeta, de Dragon Ball, e o Ikki, de Fênix, de Cavaleiros do Zodíaco. Engraçado que ambos começaram como vilões menores em suas séries, mas pra mim esse tipo de anti-herói não precisa de modo algum, tá bom, ter sido um vilão. Mas sim, são personagens extremamente complexos, que flertam com o lado dos vilões em algum momento, mas que são extremamente heróicos quando necessário, e até por isso, muitas vezes, são meus personagens favoritos, como é o caso, pra mim, do Ikki, em Cavaleiros do Zodíaco. E, bom, qual é o terceiro tipo sobre o qual eu vou falar aqui? Bem, esse é óbvio, não? É o herói que muitos diriam ser mais realista, digamos assim, é aquele que tem mais tons de cinza. O Tony Stark dos filmes, não o dos quadrinhos, pois o dos quadrinhos já tem ali uns problemas maiores de comportamento, seria bem esse tipo de herói. Ele tem defeitos mais acentuados, ele não necessariamente se tornou um herói por uma retidão de caráter e passa longe de ser o exemplo do herói, entre aspas, certinho que é o clássico. E dentro da Marvel mesmo, observamos a oposição desse tipo de personagem, com o Homem de Ferro, com o herói clássico representado pelo Capitão América. E vemos essa mesma estrutura se repetir na relação do Batman com o Super-Homem.
Então, esses heróis vão apresentar uma maior variedade em sua complexidade e também nos seus defeitos, apresentando muitas vezes mais falhas, que podem ser de caráter ou então envolver grandes traumas, como Batman em relação aos morcegos e à morte de sua família, ou como Tony Stark, que tem uma relação turbulenta com seu pai, que é um pouco narcisista e egocêntrico e tem também problemas de alcoolismo, embora essa última questão não tenha sido explorada nos filmes. Outras vezes, podem ser só pessoas comuns, que são simplesmente obrigadas a lutar por sua vida e a vida de quem amam, sendo pessoas normais, com mais defeitos do que veríamos em um herói clássico. Isso vemos muito na série The Walking Dead, por exemplo, em que são pessoas comuns tentando sobreviver. Creio também que podemos botar o Tyrion aí, de Guerra dos Tronos, o que justifica muito a sua popularidade. Eu colocaria aqui também o Peter Parker como Homem-Aranha, afinal, ele precisa do choque da morte do tio Ben para entender o seu papel e em diversos momentos tem aquele conflito interno entre ser mesmo um super-herói ou viver uma vida comum. E bem, esses são os 3 tipos de heróis que eu particularmente mais curto. Deixo aí a pergunta pra vocês, quais os heróis que vocês mais gostam? E tem algum estereótipo que eu não botei na lista? Enfim, digam aí e é isso. Espero que tenham gostado do programa e até o próximo episódio. Grande abraço, pessoal!